Bom dia, turminha do quinto ano B. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro, e nós temos as aulas de Ciências e História para hoje, tá? Então, gente, como a gente já vem realizando as atividades lá da nossa apostila do caderno da Seduc, hoje vocês vão abrir no exercício número 10 lá do nosso caderno, tá? E essa atividade a gente vai realizar para as disciplinas de História e Ciências de forma interdisciplinar, tá? É um texto que fala sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, tá? Então, vocês vão fazer uma leitura atenta desse texto, que é bem interessante, que fala dos hábitos e costumes da cultura indígena naquela época, né? De como que eles viviam em harmonia com a natureza, tirando apenas o necessário, né? E depois que vocês fizerem essa leitura, então, vocês vão responder as questões A e B, tá? Para o conteúdo de ciências relacionado a essa atividade, a professora deixou aqui o endereço do vídeo que eu vou colocar para vocês assistirem agora. Ele também está lá disponível no YouTube, tá? Depois que vocês assistirem esse vídeo e tiverem feito a leitura do texto, as questões A e B que estão aí para serem respondidas é na apostila mesmo, no caderno que vocês pegaram lá na escola, tá? Nesse impresso aí. Já as questões de ciências, vocês vão responder no caderno de ciências. Então, vocês vão fazer o quê? Coloca lá ciências, né? O nome da disciplina. Coloca a data de hoje, 24 de fevereiro. E lá vocês vão colocar as respostas dessas questões que estão aqui para vocês responderem, tá? Não deixem de colocar o nome da matéria, que é ciências, nem a data, porque se a gente precisar retomar nesse conteúdo, fica fácil de vocês localizarem essa informação no caderno de vocês, tá? Então, as questões que estão aí para serem respondidas na apostila de vocês, sobre o texto, elas são para vocês identificarem no texto os hábitos da cultura indígena e escrever. Depois, na letra B, vocês vão colocar aí os índios responderem. Os índios domesticavam animais de pequeno porte. O que são animais de pequeno porte? Dê exemplos. Então, essas são as questões de história, tá? Que vocês vão responder. Já no caderno de ciências, vocês vão responder 3 questões. A número 1 diz assim: a maneira como vivemos e a maneira como os índios viviam são muito diferentes? Vocês vão tirar vão fazer uma comparação entre o texto lido e o vídeo que eu vou disponibilizar para vocês agora. E aí vocês vão explicar a diferença que os índios naquela época viviam e que a gente vive hoje, né? Número 2. Por que desejamos ter bens e produtos que muitas vezes nem precisamos? Então, vocês vão refletir depois que assistirem o vídeo. Número 3. O hábito de consumir além do que precisamos é bom ou ruim para o meio ambiente? Então, agora a professora vai colocar aqui, então, para vocês assistirem o vídeo, tá? E depois eu faço a leitura também do texto, para a gente pensar melhor. Qual a diferença entre consumir de forma responsável e consciente e consumir de forma excessiva ou inútil? Quer saber qual é? É só um minutinho da sua atenção. Eu sou Paulo Oliveira e estamos começando mais um Minuto Ambiental. Consumir exageradamente é um hábito adquirido ao longo de décadas pelo estímulo de campanhas publicitárias convincentes que nos incitam a desejar cada vez mais bens e produtos. Pessoas, empresas e governos contribuirão para a preservação dos recursos naturais, escolhendo corretamente o que vão consumir. Selecionando os que produzem de forma ambientalmente responsável, avaliando o impacto de descarte no meio ambiente, procurando a melhor relação entre preço, qualidade e durabilidade. O consumo consciente diminui o uso de embalagens, evita o descarte, a utilização dos recursos hídricos e da energia. Consumir conscientemente significa reduzir e reaproveitar, separar resíduos para coleta seletiva e refletir sobre os próprios hábitos. Bem interessante, né, gente? Tá falando aí
sobre consumo, né, consciente. O que é consumo consciente? Consumo consciente é quando a gente tira, principalmente da natureza, né, só mesmo aquilo que a gente vai precisar para nossa sobrevivência. Não precisa nada além disso. A gente não precisa manter estoque de recursos naturais, né? Se a gente não está precisando, a gente tirando demais, vai chegar um momento que a nossa natureza não vai mais conseguir repor. E aí a gente não vai ter mesmo para quando for necessário. Então, pensando aí, né, nesse vídeo que fala do consumo, não é um consumo bom, né? Mostra aí os personagens do vídeo indo para o mercado e pegando tudo que tem na prateleira, né? Depois mostra um momento ele sentado em frente à televisão, né? Que é o lugar onde mais veicula propagandas que reforçam aí a importância da gente consumir cada vez mais, né? Para eles isso é bom, né? Eles vão estar vendendo o produto deles. Então, eles investem pesado em propaganda para despertar em nós essa vontade de ter cada vez mais coisas, né? Mesmo que a gente não precise tanto daquilo, a gente quer ter, porque é moda, porque todo mundo tem e tal. E aí, às vezes, a gente acaba contribuindo para que o nosso planeta fique aí com uma quantidade excessiva de coisas sendo produzidas desnecessariamente, né? Tirando demais dele e depois voltando para ele, só que de outra forma, né? De uma forma poluente, que muita coisa vira lixo e tal. Então a gente precisa pensar nisso. No texto aí do exercício número 10, que fala sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, está dizendo assim: os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca. Eles derrubavam as matas e faziam queimadas para limpar o solo antes do plantio. Gente, isso é uma coisa que era um espaço mínimo comparado às queimadas que nós vemos hoje, as queimadas que são criminosas, que a gente vive vendo aí no jornal, né? Que pegam grandes áreas da Amazônia, por exemplo, e ateiam fogo, né? Naquele espaço que é uma floresta, né? Ali não tem que ter esse tipo de manipulação do solo, né? Então abrem lá grandes espaços, matam várias árvores, desviam vários rios para poder fazer um espaço, na maioria das vezes, para a criação de gado, né? Eles abrem aquele espaço aí o gado fica pastando por ali. Então aquilo é criminoso, aquilo não é certo. Os índios faziam isso, mas num espaço pequeno, e da mesma forma que eles limpavam o solo, eles voltavam a plantar ali, entendeu? Então era uma questão assim de tiro e dou de volta. Então estava sempre repondo aquilo que eles tiravam do solo, da terra, né? Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como por exemplo, o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que os indígenas respeitam muito bem o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Desta maneira, construíam canoas, arcos, flechas e suas habitações, as ocas, a palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral, né? A cerâmica, ela hoje em dia a gente tem muita gente produzindo peças artesanais em cerâmica, né? Antes era uma coisa assim só dos indígenas, né? Desse povo mais primitivo que produziu. Hoje tem muita gente produzindo porque é muito bonito. E você tira essa matéria-prima que a gente produz a cerâmica do barro, que é um barro próprio, né? A argila. Aí tem todo um processo que você vai manipular essa argila, vai deixar no formato da peça que você quer. Depois ela vai para uma queima, né? De alta temperatura. Aí ela deixa de ser barro e vira uma
uma espécie de louça, né? De material que a gente utiliza na nossa casa. Prato, copo, panela. Tem uns que pintam, né? Com esmalte, fica muito bonito. Aí essas peças que a gente usa na cozinha, esses pratos bonitos aí. Eu gosto muito, particularmente. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para cerimônias das tribos. O urucum, que tem muita gente que coloca na comida, ele fica uma corzinha avermelhada, era usado para fazer pinturas no corpo. Então, gente, olha a diferença entre a forma que os índios viviam e a forma como essas pessoas do vídeo, né, do consumo que não é consciente, vivem. Então, vocês façam esse comparativo, respondam as questões A e B do caderno e depois respondam as questões de ciências no caderno de ciências, tá bom? Então, essas são as atividades para hoje. Havendo dúvidas, podem entrar em contato com a professora no privado, tá? Espero que todos vocês realizem as atividades. Os alunos que estão ainda com atividades pendentes, se organizem, façam as atividades e enviem para a professora, que isso é muito importante. Diariamente eu faço o registro de quem me enviou, tá? Quem não enviou, tá lá em falta nos meus registros, com as atividades, tá bom, gente? Até amanhã, então, com mais orientações. Beijos a todos.